A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e já te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo ou esgotar-se-ão as águas frias que correm das terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem das suas terras objeto de espanto, e de perpétuos assobios todo aquele que passar por ela se espantará, e meneará sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Portanto, cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da sua ira. Assim diz o Senhor: Vai, e compra uma botija de oleiro. Leva contigo alguns dos anciões do povo, e alguns dos anciões dos sacerdotes, e sai do vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol. Apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Portanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem veio ao pensamento. Por isso eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus filhos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para o pasto, às aves do céu e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio.
Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Comerá cada um a carne de seu amigo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a esse povo, a esta cidade, como se quebra o vaso de oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundadas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela. Portanto, endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. E Passur, filho de Immer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias que profetizava essas palavras. Feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na cidade do Senhor. Sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas Terror, por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e os teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos. Saqueá-los-ão e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. Tu, Passur, todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles sombra de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque eu vi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e anunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra eles e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não as se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, para que os meus dias se consumam na vergonha? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós, ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate
conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão na vossa mão, com que vos pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros e ajuntá-los, ei, no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira e com indignação e com grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, como os homens, como os animais de grande pestilência morrerão. Depois disto, o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos, e o povo e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, na mão dos que buscam a sua vida. Feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem os compadecerá, nem terá misericórdia. E este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para o mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queimará-la a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia do meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, e consumirá a tudo o que está em redor dela. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, anuncie ali esta palavra. E disse: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimas ao estrangeiro nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derramais sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentaram em lugar de Davi, sobre o seu trono, andando em carros e montado em cavalos, ele e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim, Gileade, a cabeça do Líbano. Mas por certo que farei de ti um deserto de cidades desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, lançá-lo-ão ao fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: Por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? E dirão: Porque deixaram a aliança do Senhor do seu Deus, se inclinaram diante de outros deuses e serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorais abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os aposentos sem direito, quem se serve do serviço do seu próximo, sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre as janelas, forrando-o de cedros e pintando-o de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque tu encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá:
lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem, longe e fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, levanta tua voz em Baçã e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus moradores. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes de teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e usais, como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo, dali te arrancaria. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu luz para uma terra estranha, em que não nasceste e ali morrereis. Mas, ó, a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. E pois este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá.